Alô, alô, boa tarde, salve, salve, ao vivo, 1 em ponto, dia 25, Natal, estamos todos aqui, porque aqui é trabalho, meu filho, a partir de agora, no ar, mais uma edição dos Donos da Bola, a edição exatamente do Natal, com um monte de presente para você, não sei qual não, mas a gente vai dar um jeito. Vamos destacar a qualidade e o reconhecimento dos técnicos mineiros, aliás, há muito tempo não tínhamos tantos treinadores mineiros se destacando no mercado, né? Ficou um período de treinadores do Sul e agora a Mineirada chegando bem no mercado e dirigindo grandes equipes do futebol do Brasil. Os destaques e decepções também do Campeonato Brasileiro, as negociações do futebol e uma pergunta: quem é melhor, Fábio ou Vitor? Os Donos da Bola com o grande Juverci Júnior, com Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola, e a volta dele, a volta triunfal de Cadu Doné. E você pode participar conosco seguindo o programa pelo Twitter, no @ Os Donos da Bola MG, facebook.com/Os Donos da Bola MG. Aliás, tem uma promoçãozinha aqui. Cadê o bolso? Tá aqui, deixa eu mostrar. O pessoal que tá afim de curtir um Réveillon na faixa, mostra aqui, Danilinho, por favor. Eu tenho aqui, ó, se você quer faturar 2 pares, hein? São 2 pares de ingressos para o Réveillon do Niágara, Centro de Eventos. Então, você vai mandar um SMS com a frase: quero passar o Réveillon Prime 2014 na... A frase é longa, hein? Olha aí. Volta aí, que a frase é longa. Ah, vou te contar. Se pagasse por caracteres, o cara de casa estava enrolado. Quero passar o Réveillon Prime 2014 na faixa no Niágara. Manda só o seguinte: quero passar o Réveillon no Niágara. Tá, vai valer do mesmo jeito. Para o número 72250, os nomes dos ganhadores serão anunciados no programa de sexta-feira. Portanto, sexta-feira, eu me despeço hoje, volto no dia 6. A partir de amanhã, o Júnior Brasil comanda os Donos da Bola aqui na tela da Band. E tem aqui, então, 2 pares de ingressos para o Réveillon do Niágara. Lá você vai encontrar no Juverci Júnior e toda a família composta por 18 filhos. Dezembro é mês de balanço do ano. E para isso, fomos às ruas para saber quem o povo elegeu o craque do campeonato, a decepção e o técnico falastrão do ano também. O povo fala, veja aí. Quem que foi o craque do Brasileirão para você? Vou te dar 3 opções aqui da pesquisa: o Everton Ribeiro, o Sidolf ou o Walter, o gordinho do Goiás? O Everton Ribeiro, lógico. Pra mim foi o Everton Ribeiro, velho. O cara jogou demais da conta. Lógico que é Everton Ribeiro, com certeza. O Walter. Walter do Goiás. Você pensou pra falar, né? Antes Sidolf e o Walter, É Everton Ribeiro, né? Mas em segundo lugar, o Walter, que já foi cruzeirense aí também, e joga um bolão aí. Ah, Everton Ribeiro, com certeza, né? Disparado. Quem que foi o grande fiasco do Brasileirão? 3 nomes também: o Leandro Damião do Inter, o Luiz Fabiano do São Paulo ou o Pato do Corinthians? O Pato do Corinthians. Na minha opinião, vai ser o Pato do Corinthians, viu? Pato. Por quê? Ah, Pato, ele saía, os outros encostavam nele e caía aí. Você viu o Pato jogando esse ano? O que você viu do Pato esse ano? Luiz Fabiano. Decepcionou? Decepcionou. Não arrumou nada esse ano. Eu acho que o Pato, com o dinheiro investido nele, foi a grande decepção do campeonato. Luiz Fabiano e o Pato. Eu acho que os dois podem abraçar e procurar um time de Série B aí, porque não dá não. Ó, em relação aos treinadores, quem que falou muito e fez pouco? O Dorival Júnior, o Luxemburgo ou o Dunga? O Dunga. Com certeza o Dunga, porque ele se achava o técnico de seleção, que ele é bom demais, e acabou como tá, né? Eu vou no Luxemburgo, velho. Porque o Luxemburgo, ele cobra, mas chega na hora também não faz nada, viu? Virou um falastrão, Luxemburgo? Falastrão, viu? Com certeza, absoluta. Luxemburgo e Dunga. O Luxemburgo, né? Pelos campeonatos que ele já tem feito. Dunga e Luxemburgo junto, abraçado também. Fala muito, faz pouco e tem jeito não. O troféu fala muito pros dois. Ah, inclusive pro Dunga, né? Que teve na seleção, falou e não fez nada. É, meus amigos, e aqui a gente discute sobre isso também. Posso emitir minha opinião aqui? Por favor. Poder gastar uns 15 minutinhos? Por aí. Bom, destaque, claro, Everton Ribeiro, indiscutivelmente. Pior jogador, Pato, disparado. 40 milhões investidos e o prejuízo que ele deu pro Corinthians não dá nem para discutir, não é? Jogador que chega numa decisão de pênalti e faz o que ele fez, para mim aquilo ali já ele assinou atestado de jumentice. Então, para mim, foi o pior disparado. Agora, o treinador foi o Lucha, pô. O Lucha chegou no Grêmio, o Lucha perdeu... Acho que o Lucha deve ter perdido umas 7 decisões com o Grêmio.
Sul-Americana, Libertadores, não sei mais o que, estadual, Copa do Brasil, não, Copa do Brasil não. É porque mas perdeu um monte, né? Então, o Luxemburgo chegou no Grêmio, pediu um monte de jogadores, o Grêmio atendeu. Todos os jogadores solicitados pelo Luxemburgo, a diretoria foi buscar. Os que estavam lá, ele queimou. Marcelo Moreno é um caso, né, um exemplo do que eu estou falando. Então, o Luxemburgo, para mim, foi um maior fracasso. Você comparar um Luxemburgo com o Dorival, não dá, o Dorival é muito ruim. Dorival, um técnico ruim. Mas será que o Luxemburgo já não é também? O cara tem uma sorte muito grande. Mas será que o Luxemburgo já não é também? Não, porque tem tanto tempo que ele tá mal. Pois é, mas tem que ter muito tempo que ele tá mal. Mas se você olhar para o histórico do treinador... É brincadeira. Mas será que ele já não virou ruim? Ele já não tá num tanto tempo mal que ele já pode ser considerado hoje oficialmente um mau treinador? Aí, Cadu, eu gostaria inclusive de... Aliás, eu fiquei sabendo de uma informação, eu queria que você confirmasse para mim, por gentileza. Muita gente questionava a qualidade da internet de Marrocos. Eu tenho uma informação de fonte fidedigna de que você e João Vitor Xavier, que está em casa... O João Vitor está aqui em Belo Horizonte? Está de férias, está viajando. Desculpa. Está na Europa, Enfim, em qualquer lugar do mundo onde ele estiver, ele vai saber disso. Pelo YouTube, pelo Twitter e tal... Que você e João Vitor Xavier, eu estou falando sério, você está rindo, mas eu estou falando sério, entravam nos hotéis, vocês dois, nos hotéis classudos lá de Marrakech e faziam que nem aquela propaganda da operadora de celular. Aqui é um hotel, vocês têm cama, vocês servem café, enquanto isso um lá sapecando matéria para mandar para Itatiaia. Tem colchão na cama? Tem colchão na cama? Vocês têm mensageiro aqui e o pau quebrando. E um conversando, eles revezavam para não ficar feio. Hora o Cadu ia na recepção, né? O Cadu com essa cara de polonês dele, aí chegava, isso é um hotel, né? Falava inglês, naturalmente, né? Óculos escuros, um paletó bonito. Eu tava com a barba feia, né? O recepcionista olha e fala, não, o nível desse cara aqui, vamos dar muita informação para ele. Agora eu imagino o João Vitor Xavier, né? O Cadu no computador, passa a matéria, Cadu, no bastidor. E o João chegando no hotel, né? E perguntando a mesma coisa. Que papelão, seu Cadu Doné! Não, primeiro, boa tarde, né? Prazer estar de volta, saudade de todos vocês. Aqui é trabalho e lá no Marrocos é trabalho também. Então, se não tá passando a matéria, meu filho, a gente tem que dar um jeito. Então, sua fonte é boa, isso aconteceu mesmo. É legal fazer propaganda em versão inglês, né? Is this a hotel? Agora, do you have room? Mas você finge que não entendeu, Gadu, agora, se o local onde está, nesse momento, o João Vitor não tiver internet, ele só vai saber do que a gente está falando se ele for a um hotel e fizer o mesmo procedimento, né, Gadu? O povo do Marrocos é uma simpatia, eles amam brasileiros, eles são legais demais mesmo. Qualquer perrengue que você passar, você pede ajuda, o cara faz de tudo para resolver. Agora a internet lá é da época que a gente tinha 386 aqui, que discava, que você deixava para entrar na internet domingo. Que momento. Então, Léo Gomide também passou a perda danada. Uma semana baixando o filme. Opa! Esse é o som. Porque o hotel que a gente tava... Volta aí, Ericão. Esse é o som. O hotel que a gente estava era top também, era muito bom. Só que o hotel top com tudo de bom, menos a internet. Para trabalhar é um Cadu, evidentemente que mesmo em Marrakech, acompanhando o Galo e tal, a gente vai falar disso daqui a pouco, você vai contar histórias, vai falar do Atlético no Mundial, acompanhou de perto. Dentro do que a gente mostrou aí agora, o principal destaque, ou o destaque do brasileiro, a grande decepção do brasileiro e o treinador... que foi o coveiro que enterrou o time. Destaque Everton Ribeiro, decepção Pato, e se for falar de times, Corinthians, Inter e Fluminense, né? 3 decepções em termos de times. E técnico, eu acho que eu fico com o Luxemburgo também, embora eu acho que a gente pode relativizar isso, porque o Luxemburgo tá mal há muito tempo. Então, até que ponto isso é uma decepção, se o cara já tá mal há muito tempo, né? Tem um recado pra você aí. Então, mano, o homem tá te ouvindo aí, ó. Não tá saindo. Fala aí no ar aí. Fala na caixa aí. Tá lá em cima. Né? Tá lá em cima. Tô falando sério. Vocês estão numa falta de crença no meu projeto. Olha. Tá lá em cima. Tá aí. Grande luxa. O futebol é uma benção. O futebol é uma benção. O Renato Gaúcho foi mal no Grêmio. Classificou para Libertadores, mas não foi satisfatório, tanto que ele saiu. Se tivesse ido bem, ele continuaria. Ele ganhava em torno de 300 mil no Grêmio. Quem? O Renato Gaúcho. Agora foi pro Fluminense ganhar 550 mil. O mercado premia os maus trabalhos, maravilha, né? Então, o Fluminense é um caso
para ser estudado com os maiores profissionais de gestão financeira do mundo. Eu acho que no Fluminense o cara pede 300, eles falam, não, a gente vai te pagar 500. Mas o Souza disse isso uma vez em entrevista a nós aqui na Bandeirantes. O Souza, que jogava no Cruzeiro, ele disse o seguinte... Meio-campista. Falou, Everton e Dimara, quando eu não vou ao banco sacar, eles me ligam. Meu filho, vai lá buscar o dinheiro. Sério, o Souza que falou. Não, e nessa história do Renato Gaúcho, a dúvida era quem iria pagar o Renato Gaúcho. Você tem noção do que é isso? A dúvida de quem vai pagar. Ou seja, é um time que está entrando numa nova temporada, todos organizados de novo. E o que não servia há 3 meses atrás, agora serve. Como é que pode isso? Não mudou o elenco, não mudou a diretoria. Que rolo é esse? Sabe? É tudo muito confuso. Aliás, Dimara, já aproveita para emendar também sua opinião com respeito ao fracasso, o principal jogador. O Everton Ribeiro, sem dúvida nenhuma. Em termos de campeonato brasileiro, ele é o grande nome, tanto que a proposta está aí do Manchester, 46 milhões, é dinheiro pra caramba, mostra a força que ele teve. Eu tenho uma dúvida entre o Pato e o Leandro Damião, porque eu acho o seguinte, os dois foram péssimos, horrorosos. E daí você falar a questão do Pato, o investimento foi muito alto, mas o Leandro Damião também, se teve a possibilidade de vender ele para uma fortuna, não aconteceu. Então, acho duas enganações nesse momento em termos brasileiros. Pode até recuperar e tal, mas neste momento E de treinador, eu também fico na dúvida do Vanderlei, pelo momento que ele passa, e do Dunga, porque o Dunga falou besteira demais. E aí o falastrão é aquele que fala muita besteira. Aí já é uma perseguição pessoal. Não. E não deixa vem, eu te não. falar porque às vezes... Não vem, não. Ele foi perseguição pessoal. A imprensa, Primeiro, eu tem queria que você me dissesse o que o Dunga falou de bobagem. Então um dos melhores treinadores do Brasil. Fantástico, ele é muito bom, né? Excelente. Os melhores do Brasil. A pergunta... Desculpa, Dimara, a pergunta é muito tempo sem vir, saudade. Verdade, agora ele vai interromper todo mundo. Falastrão, levando ao pé da letra a pergunta da matéria, aí é empate técnico dos dois, porque os dois falam demais. É isso que eu tô Luxemburgo dizendo. e Dunga falam demais. E no caso do Dunga, o Dunga chamou a imprensa, o Dunga fez dossiê de jornalista, errou o jornalista que ele estava falando. Ele quis falar da matéria de um jornalista e falou do outro. Isso é falastrão demais, né? Botou a culpa na imprensa. Então, olha, ali é empate técnico. O Dunga tem essa mania, né, de achar que a imprensa... Aliás, para muitos a culpa é sempre da imprensa, não é? Porque a gente entra tsunami lá em... Como é que chama lá? O time jogou mal pra caramba, perdeu e a imprensa. O problema é enchente na Macedônia, a culpa é da imprensa. Ô, Juverci, o povo quer ouvi-lo, porque você sabe que a opinião é muito importante, principalmente porque você é nosso chefe. Fala aí o que você achou do Everton Ribeiro, se ele foi o melhor. Você vê que a minha pergunta não está sendo tendenciosa. Se o Luxemburgo foi o pior, se o Everton Ribeiro foi o melhor e se o Pato foi o pior. Bom, como a minha resposta não é induzida, Everton Ribeiro obviamente foi o melhor. Se o Atlético tivesse mantido o nível no Campeonato Brasileiro, o Tardelli também estava na briga. Claro. Excelente jogador. Tardelli fez um retorno muito bom. Com a ausência do Ronaldinho, o Tardelli jogou muita bola. Agora, para mim foi o Dunga. Dunga é a maior decepção, porque o Dunga é falastrão. Ele é falastrão mesmo. Tudo é imprensa, ele agride o torcedor. Ele agride verbalmente a própria imprensa. Ele fez um serviço horroroso. Nunca deveria ter sido técnico da seleção brasileira. O coração do Everton vai sendo machucado. Meu coração parte, eu assumo. Eu assumo que meu coração parte. Luxemburgo, mas é o Dunga. O Dunga é horroroso. Você sabe... Obviamente o jogador. O jogador, eu concordo com o Pato, o Pato foi pífio, um investimento de 40 milhões, vale lembrar que o Cruzeiro gastou 38 milhões para montar esse elenco. Ou seja, o Cruzeiro montou um time campeão com a grana que o Corinthians gastou, com menos que o Corinthians gastou só com o Pato. Mas, Leandro Damião, ele chegou a ser cogitado a ser vendido por 70 milhões de reais. Quando ele estava no auge, inclusive a seleção brasileira fez aquela jogada lá que eu não lembro o nome, como é que chama aquilo, aquele chapéu. Lambreta, uma jogada linda. Só que ele é um jogador de base, ele não tem, para quem não sabe, ele não teve preparação de base, ele foi da base direto pro profissional. Ele, Neto Berola. Diretamente, direto pro time profissional. Moral da história, ele deu um prejuízo de 70 milhões de reais pro Inter. Coitado. O Pato deu um prejuízo de 40, mas que pode recuperar esse prejuízo. É bonitinho. Ele pode recuperar. Eu acho que ele pode ter uma boa temporada agora, acho que ele pode centrar e colocar a cabeça no lugar. E o Leandro Damião foi pro Santos de graça. Moral da história. O Leandro Damião é a maior decepção do Campeonato Brasileiro. Se a filha do sheik, de qualquer um dos sheiks, lá do Oriente Médio e tal, olhar e falar, quero o Pato, o pai dá. Leva. E paga 40, 50. É desse jeito. Agora me corta o coração vocês falarem mal do Dunga. Coitado. Porque eu acho o Dunga bom treinador. Quer dizer, eu acho, a Dimara briga comigo, mas ele é bom treinador. E jogadores que foram treinados pelo Dunga, principalmente jogadores que passaram pela seleção, elogiam muito o Dunga no vestiário.
É um cara que muda. Um trabalho motivacional. É verdade. Diz que ele é muito forte no vestiário. Você gosta do trabalho dele, Cadu Doné, do Santos e Silva Sá. Cadu Doné, presta atenção. Como é que não funciona, Cadu? O Muricy, o que o Muricy sabe mais de esquema tático do que o Cuca, por exemplo? O próprio Muricy não sabe, mas chegou no São Paulo e fez o time jogar. A frase aqui é trabalho é justamente um contraponto a esse negócio de só motivação. O próprio Muricy vai contra isso. Não tem esse papo de conversinha, de vídeo com família, de criança chorando, gente pedindo pelo amor de Deus pra ganhar o jogo. Mas o Dunga não faz isso, o próprio Muricy não faz. Eles não fazem isso. Eu tô falando daquele cara que chega e fala o que o jogador quer ouvir ou precisa. Quer não. O jogador quer ouvir só coisa boa. O que o jogador precisa ouvir dentro do vestiário, o cara vai para campo como é grama. Não é o vídeo que o Everton tá falando. Mas o Internacional não rendeu. O Internacional não rendeu, ok, mas rendeu na mão de quem? Quem no Internacional jogou bola esse ano? O Muricy, eu acho que o grande forte do Muricy não é nem a motivação, nem a parte tática, é o treinamento do dia a dia. Por isso que ele fala que é trabalho, essa coisa de repetição, essa escola do Tele Santana, de treinar muito fundamento, de bola parada. Como é que você vai questionar o trabalho, por exemplo, do Dunga, que foi um atleta de seleção durante décadas, que foi um atleta com experiência internacional? Aí esse cara vem e pega um time para treinar, um time que tinha jogadores importantes, mas que não jogou na mão de ninguém. E outra, se o Inter continuasse com essa base que lá estava, não ia funcionar. Porque as informações que a gente tem é que o Damião achou ruim da contratação do Forlan, que por sua vez ficou incomodado com a vinda do Escoco, o D'Alessandro viu os três chegando e ficou também. Então não adianta. Esse negócio de encher o time de estrela, eu acho que isso aqui não cola mais. Não, isso é verdade, tanto que o Inter não dá certo há muito tempo com o time de estrelas, mesmo antes do Dunga chegar. Então isso você tem razão. Agora, eu até não vi o que vocês falaram da chegada do Paulo Autori, mas acredito que vocês tenham criticado. Porque antes a gente já tinha conversado com o Paulo Autori em outros contextos. E eu também critiquei lá nos programas que a gente fez no Marrocos. Só que o Paulo Autori é um cara muito elogiado pelos jogadores também. Se for usar esse argumento, todo jogador que foi comandado por ele gosta e fala que o cara entende de bola. Né? Porque aí também, a gente falou isso aqui ontem, o cara vai ser comandado por ele, vai falar mal dele. Todo mundo que você procurar agora do Atlético fala assim, o que você acha do Paulo Autori? Você trabalhou com ele em tal lugar? Muito bom, muito excelente. E é importante, é claro que a gente quer que se dê certo. Claro, nós queremos que o Atlético se dê bem. O posicionamento de cada um, de cada comentarista, ele tem que existir. Ou você acha o cara bom, ou você acha o cara ruim. Se o Tite fosse hoje contratado para dirigir o Atlético, seria um bom negócio? Nossa, demais. Hoje sim, porque ele vem de um excepcional trabalho de títulos importantes no Corinthians, é um técnico atualizado, tem um discurso, apesar de ser para muitos enfadonho e tal, é um discurso que o jogador entende, é um cara que motiva, o grupo corre por ele, ponto. Não é? Aí o Ney Franco seria um bom nome para o Atlético? Sim. Bom treinador, atualizado, sabe muito, já de muito bons trabalhos. Pegou o Vitória e pegou um time mediano que é o Vitória e fez um bom campeonato. A gente viu esse Vitória certinho contra o Galo no empate e tal. Time certinho. Aí você busca o Paulo Autori. Contra tudo e contra tudo. Cara, sinceramente, pode ser que o cara chegue e arrebente. Porque ele tem experiência de Libertadores. Isso você sabe que isso tem importância, né, Cadu? Um técnico que conheça os caminhos. O Cuca disse isso, inclusive, numa entrevista, que é importante saber conhecer o caminho para chegar e bater essa meta. A gente falou até sobre isso. Ontem pegou um trabalho, levou à frente e deu no que deu. Deixa eu falar, a gente está falando de técnico. O 2013, aliás, foi o ano de Minas, isso é indiscutível. Né? Foi tão bom o ano que eles me boicotaram no jogo aberto lá. Não me colocaram lá para dar a mensagem de final de ano. Eu queria deitar nos caras. Então, claro, com os destaques dos técnicos mineiros também, no cenário do futebol brasileiro. E você sabe quem são os mineiros no comando de grandes times hoje no futebol brasileiro? Veja aí. Tele Santana, Carlos Alberto Silva, Henderson Moreira, Ney Franco, Marcelo Oliveira. Em comum, o fato de serem mineiros, só que os torcedores nem sempre lembram disso, ou melhor, pouco conhecem os técnicos que nasceram em Minas. Mineiro? Eu lembro de quem de mineiro? Técnico mineiro. O Luxemburgo, pode ser? Tem o Perrela também, né? O Perrelão. É técnico. Marcelo Oliveira e Cuca. Cuca? Cuca. Cuca, pra mim é Cuca. Meu técnico do meu time chama Marcelo Oliveira. O Cuca é mineiro? Não, o Cuca não.
sou cruzeirense. O técnico do seu time? Ai, não, velho. Acabou, o nome do cara sumiu aqui agora, velho. Nossa. Marcelo Oliveira, mineiro. Ih, nossa senhora. Tava na minha cabeça, não tava saindo, velho. Tem um que foi campeão com o Atlético Brasileiro. Campeão, Tele Santana, com certeza, de Itabirito, terra boa. Mestre Tele Santana, o mineiro que mais dirigiu a seleção brasileira. Foram 2 Copas, 82 e 86, em clubes, campeão brasileiro pelo Galo em 71. No São Paulo, conquistou 2 Libertadores e 2 Mundiais. Só que de uma hora para outra, Minas Gerais deixou de ser um grande celeiro de técnicos para o Brasil. Enquanto isso, por exemplo, o Rio Grande do Sul revelou Felipão, Tite, Mano Menezes, Dunga, até que de 2012 para 2013 veio a reviravolta. Marcelo Oliveira, Ney Franco, Enderson Moreira eram até pouco tempo nomes pouco badalados. Eu disse eram. Os 3 mineirinhos viraram revelações. E mais, ganharam títulos. Enderson Moreira venceu o brasileiro da Série B com o Goiás em 2012. Este ano quase beliscou uma vaga no G4. E com a boa campanha no Brasileirão, Enderson foi contratado para assumir o Grêmio em 2014. Me preparei para esse momento. Tenho muita vontade, né, de trabalhar e de conquistar. Tirar o máximo dos atletas sempre, buscando sempre qualificá-los durante a semana de trabalho, durante os treinamentos, para que a gente possa exigir o máximo deles durante os jogos. Ney Franco levou o São Paulo ao título da Sul-Americana em 2012. Chegou ao Vitória para salvar a equipe baiana do rebaixamento. Fez mais. Brigou por uma vaga na Libertadores até a última rodada. São 3 treinadores que trabalharam na base, né? Eu, no meu caso, trabalhei na base tanto de Cruzeiro como Atlético. O Marcelo do Atlético, o Enderson passou, acho que se não me engano, pelas 3, né? Os 3 com a particularidade de ter o início, passar pelo Ipatinga, né? E depois a gente tem que sair, né? Para criar asas, até criar uma moral fora do estado. Veio um respeito aí, né? Da mídia, principalmente da mídia nacional, por esses 3 profissionais. E o maior sucesso foi de Marcelo Oliveira. Em 2011 e 2012, 2 vices da Copa do Brasil à frente do Coritiba. Em 2013, a coroação. Campeão brasileiro com o Cruzeiro, com 4 rodadas de antecedência. Olha que teve torcedor que ficou, digamos, com o pé atrás quando ele foi contratado. Eu acho que o Marcelo provou todas as desconfianças, principalmente da torcida do Cruzeiro no começo do trabalho, que ele por ele ter vindo do rival, ele quebrou grande paradigma de todo mundo, quebrou aquele gelo da torcida e hoje o trabalho dele perante a torcida do Cruzeiro é bem reconhecido. É a nova safra de técnicos mineiros. Que outros nomes se destaquem, que eles tenham vida longa nesta profissão chamada treinador de futebol. Essa matéria do Lu, ela foi muito importante. Parabéns aí, Luciano Dias, para mostrar. Aliás, você esqueceu de um nome, hein, Lu? Ricardo Drubsky, que montou essa base, que o Ricardo Drubsky também, né, montou essa base do Atlético Paranaense, e o Wagner Mancini deu sequência. Ou seja, o Wagner Mancini chegou no Furacão e não se dispôs com o grupo. Você não quer assumir que o Wagner Mancini fez um bom trabalho? Não, eu gosto do Wagner Mancini. A torcida do Cruzeiro, aí teve nega agora que deu um duplo escarpado no sofá. Eu gosto do Wagner Mancini. Acho dos novos treinadores um cara que sabe muito de futebol. Nossa. No Cruzeiro, não vem me cobrar o trabalho dele no Cruzeiro, porque você olha pra dentro de campo. E não dá as dinheiro peças que pra ele ele tinha. trabalhar também, não. As Ele não peças podia fazer contratação é que nem o Levi Cuco falou do Galo. Quando eu tava aí, buscava no interior de Minas. isso. Agora traz Ronaldinho, Tardelli. Jogaram na Inglaterra. Palavras do Levi. Mas essa matéria do Lu foi muito importante para provar, para quem acha que um ano foi atípico, que tudo ficou nivelado por baixo. A Libertadores foi a pior da história. O brasileiro foi o pior da história. Essa nivelado por baixo. Nivelado por baixo. No futebol, dentro de campo, o primeiro semestre e o segundo, um do Atlético, outro do Cruzeiro. Os principais jogadores da temporada aqui. Os principais técnicos também aqui. Ou seja, não é por acaso que tudo isso está acontecendo. Os principais diretores de futebol. Diretores de futebol também, os 2 principais aqui. Modelos de gestão. Claro. Os principais centros de treinamentos do país estão aqui. Então não é por
pura coincidência. Há um ano sui generis, nada disso. Os números evidenciam isso. Exatamente. Se o Cruzeiro foi campeão brasileiro, o melhor técnico do Brasil é o Marcelo Oliveira. Se pela o Atlético, terceira temporada... Claro, se o Atlético foi campeão da Libertadores, o melhor técnico da Libertadores é o Cuca. Ele já entra com esse crédito. E assim o melhor programa de esporte está onde? É o nosso, dono da bola. Exatamente. Aí. E assim, de todos os... Melhor comentarista de jogo aberto? É você. Não, aí vocês estão de sacanagem. E dos donos da bola? Vocês são meus amigos. Não, os donos da bola pode E dos donos da bola? Você os caras falaram. Eu tô expondo a minha opinião, não tô babando ovo não, até porque eu não tenho que babar ovo de ninguém. Eu tô falando que você é o melhor porque você respeita os demais times. Algo que às vezes não acontece. E briga pelos daqui. Obrigado, Bessi. Obrigado. E é a grande revelação. Foi uma pergunta forçada, assim, mas foi de brincadeira, pessoal. Agora, dos técnicos aí que o Lu trouxe, eu gosto muito do trabalho do Anderson Moreira. Eu acho que ele tem um futuro, sabe por quê? Também acho. Tanto que ele foi pro Grêmio, né? Não, mas e num desafio, porque o pessoal chamou ele no Grêmio e falou, eu tenho tanto para pagar, nós não vamos poder fazer isso, nós não temos tanto dinheiro, não sei o quê. E ele aceitou o desafio porque ele sabe que pode ser um passo muito importante para a carreira dele. E ele é um cara muito equilibrado. Até a gente falava de uma briga que ele teve, né, com um jornalista. O Luciano está procurando aí. Teve uma briga, um negócio extraordinário com o repórter lá de Goiânia. Porque ele é muito centrado, muito equilibrado, muito dono das suas ações, assim, ele sabe aquilo que ele está fazendo. Você olha muito o Marcelo Oliveira. Mas o repórter ali forçou a amizade, né? O repórter ali foi muito grosso com ele. Ele falou que o time dele foi ridículo no primeiro tempo. Ele né? ofendeu o cara. O Anderson falou com o repórter. O Lu está tentando ver se pega esse áudio aí. O Anderson falou com o repórter. Eu já cheguei aqui alguma vez e falei que sua matéria foi ridícula. Você chegar aqui na coletiva e falar que meu time é ridículo. É uma resposta boa, né? Terrível. Daqui a pouco, inclusive, já achou lá. Daqui a pouco vamos mostrar. Aconteceu já há algum tempo. Muita gente já ouviu, viu. Mas a gente vai mostrar porque muitos também não sabiam. Eu demorei 15 minutos para ver esse vídeo, de 1 minuto. Por causa da internet. A internet lenta, né, cara? No hotel também, até você fazer todas as perguntas. Aquele restaurante fino, você tá lá com um notebook, ou então... Pede um café, fica 3 horas lá atualizando. Aquele cafezinho frio, né? Daquela mexidinha. É que nem... Você vai pro Pátio Savassi ali pro shopping, todo mundo fazendo pesquisa lá na internet. É duro, né? Aqui, ô Cadu, você acha que... Nós já tivemos aqui grandes técnicos mineiros no futebol brasileiro que fizeram sucesso. Tele Santana, Carlos Alberto Silva, que foram mostrados aí e tal. A Tele Santana e alguns outros. Do Brasil, Tele é espetacular, foi espetacular. Agora, você acha que a chegada do Ney, do Anderson Moreira, o Marcelo Oliveira, o próprio Ricardo Drubsky, é uma chegada de novas ideias que de repente são diferentes do que a gente vê com o Luxemburgo, que está em baixa, com o Leão, que sumiu do mercado. Você acha que tem o próprio Paulo Autuori também? Você acha que essas novas ideias, o novo conceito de trabalho acabou se sobressaindo exatamente acima desses caras citados aí? Não, eu acho que o futebol atual pede mais conteúdo dos treinadores. O futebol atual tem ali por trás uma ciência, tem um físico muito elevado. Então, tem que ter um cara com conteúdo. Não adianta mais ir na base do vamos lá. E esses treinadores mineiros, para o nosso orgulho aqui, são muito preparados. E, além disso, na parte pessoal, são pessoas mais humildes, de trato melhor com a imprensa, com as pessoas, com o grupo. Então é um estilo diferente, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. E é uma coincidência, assim, né? Talvez seja um pouco característica do povo também, não sei. Todos fizeram grandes trabalhos de base. Todos foram treinadores que eles despertaram na base, eles acabaram sendo interinos nas equipes que estavam. O Anderson no próprio Internacional, acho que ele teve uma passagem pela base do Grêmio também. O Ney, que obviamente em termos de Cruzeiro, todo mundo sabe da situação. Então, o Marcelo Oliveira na base do Atlético, como ele sofreu, como ele foi interino, eles tiveram um outro tipo de chegada e acho que eles têm um outro tipo de comportamento. Em relação aos jogadores, em relação às revelações, em relação às estrelas. Eles conseguiram, porque quando eles eram interinos e acabavam chegando, eles olhavam aqueles caras todos assim, né? Tipo assim, ó, eu tô aqui só por enquanto. Agora não, é a minha vez. Então você traz um tipo de comportamento diferente, até relacionado à imprensa, até relacionado ao que você vai dizer, até o esperar. Acho que essa passagem do Ney no São Paulo deu uma outra orientação na carreira dele. O Ney teve momentos ruins no São Paulo, em que ele deixou de ser o Ney Franco que a gente conhecia, até nesse relacionamento com a imprensa. Acho que depois ele deu uma acordada e falou, não, peraí, eu não sou essa pessoa, eu não posso querer ser aquilo que não é a minha característica. E acho que ele deu uma acordada, foi uma lição enorme para ele. Então, acho que eles têm todas as características. O Ricardo Drubsky é um estudioso, né? Vem aí com mais um livro. Vários treinadores se orientam
por essa visão que Como é que é o o nome Ricardo desse treinador que saiu do Vila agora? Alexandre Barroso? Alexandre Barroso também. Baita treinador. Esse cara é Alexandre ótimo. Barroso, excepcional treinador. Esse que estava no Vila Nova, agora está no Cabo Friense. Não, esse que estava agora. Moacir Júnior. O Leston Júnior. Vocês acham que eu falo do Leston Júnior aqui, que é treinador do Guarani, só porque é meu amigo? Não é não. Estudioso do futebol, sabe muito de futebol. Ele pegou um time do Guarani com uma folha salarial, na casa de 80 mil reais, e fez uma campanha na metade da tabela com esse time, cara. Com uma estrutura péssima. Campo que fica alagado. Exatamente. Alagado. A estrutura, eu até generalizo, né? Porque a estrutura é péssima e o Leston Júnior conseguiu fazer uma campanha de meio de tabela com um time com uma folha de 80 mil. Eu queria ressaltar uma coisa. Baita treinador, Leston Júnior, Moacir Júnior, esse Alexandre Barroso é muito bom. Né? Então nós estamos com uma safra de treinadores aqui, que é uma safra muito boa. Milagres faz um trabalho muito bacana na base. Muito bacana. Não é? Então, a gente ainda tem, acredito que a gente ainda tenha para mais pelo menos uma década, né? Grandes treinadores ainda brotando dos estádios dos clubes mineiros. No programa de segunda você fez uma observação muito importante, porque tem muito torcedor falando assim, não, vamos dar um crédito pro Paulo Autuori pela história dele. O Marcelo Oliveira veio e se superou. Ô, gente, o Everton posicionou muito bem. O Marcelo Oliveira vem em alta. Após 2 grandes temporadas com o Coritiba regular. Time mediano também. Time mediano. O Paulo Autuori chega em baixa. Então não existe comparação. Vamos parar aquele discurso. Ontem eu escutei isso até nas festas de família. Não, o Marcelo Oliveira chegou na mesma situação do Paulo Autuori. Nada a ver. Vamos parar com essa palhaçada, viu? A rejeição do Marcelo Oliveira não era pela qualidade do trabalho do profissional. A rejeição era por uma circunstância peculiar do clube. Essa história toda. A rejeição ao Paulo Autuori é porque as pessoas não aprovam os trabalhos dele. Os últimos completamente diferente. Claro. O Lu tá pedindo para eu acelerar, mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Ô Lu, segura aí só um instantinho pra gente falar do Ronaldinho. Preciso só fazer uma pergunta. O Cadu esteve, o Cadu acompanha muito, eu confesso que não acompanho, não gosto. Direito que eu tenho de não gostar, mas o Cadu gosta e eu não recrimino. Acho até que eu sou errado de não gostar. Que é o futebol internacional. Futebol da Europa, então. O que a Europa faz hoje que nós não fazemos aqui e que faz falta aos clubes quando cruzam com esses clubes de lá? É o seguinte, o Guardiola, não dá para comparar, organização, estrutura, não é isso. Mas o Guardiola teve um orçamento para montar esse time aí de 700 milhões de reais para montar um time. A Champions League paga 180 milhões de premiação. Enquanto aqui os clubes têm, o Atlético apresentou um orçamento de 254 milhões de reais para o clube, não é para o futebol. Desses 254, você vai tirar 30 milhões para o futebol, 20 e poucos, 25, 24 milhões para o futebol. Lá, só para o time, o Guardiola teve 700 milhões. Então é difícil você conseguir. Mas o que dentro de campo, Cadu? É feito que você acha que tem que... Só uma observação, desmembrado em 3 temporadas. Sim, exatamente. É que você monta um time, normalmente esse time ele dura 3 temporadas, né? Mas lá dura. Não, porque às vezes a pessoa pode achar que é 700 milhões num ano. O Guardiola não contratou praticamente ninguém. Ele trouxe só o Guts de grande estrela, assim, do Borussia Dortmund, pagando muito. Porque chegou com um time pronto que já ganhava tudo. Olha, dá pra falar milhões de diferenças, mas uma coisa que chama muita atenção taticamente é que aí também não dá nem para generalizar, falar que na Europa é assim, porque o Guardiola não é padrão na Europa também, ele é acima do padrão em qualquer lugar. Ele está entre os 3 melhores treinadores do mundo ali, para mim é o melhor. Mas uma coisa que eu até vi muitos atleticanos conversando comigo depois do jogo do Bayern, eles falando, Cadu, é interessante ver um jogo do Bayern de cima, do campo, ao vivo, que a gente vê como taticamente a diferença. E qual é a principal diferença? Compactação e agrupamento. Não é esse negócio de 4-3-3, 4-1-4-1, não é isso. Ele consegue fazer os jogadores estarem juntos o tempo todo. Eles vão se agrupando. O cara do Raja pegava na bola, tinha 5 do Bayern. Exatamente, foi a observação que eu fiz também. Então, joga em bloco. E quando vai atacando, eles vão indo. Você vê no Atlético, tinha a defesa, os 2 volantes e uma distância enorme dos 2 volantes para os 4 da frente. O Josué ia armando o jogo, perdia a bola toda hora. Justamente porque a característica do Tardelli é jogar muito para frente. O Ronaldinho Gaúcho recuava muito pouco. Mas lá não tem essa de respeitar a característica. Lá o cara... Por que o Corinthians teve sucesso mundial, Cadu? Jorge Henrique virou lateral. Desdobrou. É o que a gente falou aqui. Tardelli e Fernandinho
na Libertadores, aliás, o Bernardo Tardelli na Libertadores, a todo instante trocando de posição, deixando os zagueiros loucos e ajudando na marcação dos alas. Por várias vezes o Marcos Rocha subia, você viu o Tardelli por ali, você viu o Pierre correndo pela ala direita, e lá no Mundial você não viu nada disso. A gente continua falando disso. 4 atacantes, 2 volantes e a zaga. Laterais, 3 blocos completamente estáticos. Sem compactação, sem movimentação. A gente vai para um break rapidinho. Eu gosto de programa de resenha, pra mim não tinha nenhuma matéria. Luciano, Gisele e Fera, vou dar férias pra eles aí, deixar de fazer resenha aqui o mês inteiro. Tô brincando, viu, Lula? Tá aqui em cima xingando. Sua mãe já morreu, bom. Aqui, intervalo rápido, 2 minutos só, a gente já volta. Até já.